E aí pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco hoje, agora e sempre. Nesta aula nós iremos retomar, dar continuidade aos nossos estudos sobre Roma Antiga. Em aulas precedentes nós havíamos trabalhado com os períodos anteriores. No caso, a monarquia, ou como queira, realeza, a república, e nesta aula em particular nós iremos trabalhar com o período imperial, o império, que se estende de 27 a.C. até 476 d.C. Quanto à organização política, nós tínhamos uma monarquia imperial, despótica, absolutista, teocrática. Havia também a figura dos imperadores, os quais eram chamados de Césares. O Senado, nesta época, era um órgão meramente consultivo, diferentemente da República, do período republicano, em que o Senado era o órgão mais poderoso, era um órgão importantíssimo. Aqui no período imperial, ele passa a ser um órgão meramente consultivo, então perde o prestígio, tá? Bom, a fase imperial é costumeiramente subdividida em 3 períodos. No caso, a saber, o Principado, o Alto Império e o Baixo Império. A começar pelo Principado, que se estende de 27 a.C., quando houve a ascensão de Otávio Augusto ao poder, até 14 d.C. Dentre os fatos, feitios e realizações importantes, podemos destacar as seguintes: a estabilização política através da centralização do poder nas mãos do imperador, a estabilização social com o arrefecimento das revoltas plebeias por meio da política do pão e circo, o desenvolvimento cultural, o Estado financiava as artes e o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré numa província romana chamada de Judéia, no Oriente Médio. Em seguida, nós tivemos o Alto Império, que se estendeu de 14 d.C. até 235 d.C. O Alto Império correspondeu ao auge, ao ápice, ao auge, né? E aí nós tivemos uma figura de destaque, que foi Trajano. Dentro do Alto Império, nós tivemos um triplé, no caso, o exército, o escravismo e o comércio. Havia um exército estruturado, relacionado com as conquistas, o escravismo relacionado com a produção e o comércio com a hegemonia do mar Mediterrâneo. Além de tudo isso, deste exército, escravismo e comércio, nós tivemos o surgimento do cristianismo. Então, quando falassem para você o surgimento do cristianismo, nós temos que associar ao Alto Império. Com o surgimento do cristianismo, nós tivemos uma onda de perseguições. Quando nós falamos em cristianismo, nós falamos em uma religião dissidente do judaísmo. O seu criador é Jesus Cristo de Nazaré. Em seguida, nós tivemos o Baixo Império, que se estendeu de 235 d.C. até 476 d.C. Quando nós falamos no Baixo Império, marcou a crise, o declínio, a divisão e a queda do Império Romano. Quais foram as causas para isso? Primeiramente, nós podemos elencar a paralisação das guerras de conquistas. Roma literalmente para de conquistar. E por que Roma para de conquistar? Por causa da falta de recursos atrelada à falência do Estado, à falta de comando devido à anarquia militar, e faltavam também soldados por conta dos baixos salários, bem como ao crescimento do cristianismo, uma vez que o cristianismo pregava o amor e era contra as guerras, contra a violência, tá? Além de tudo isso, dessa paralisação das guerras de conquistas, nós tivemos também a crise do escravismo, a diminuição do afluxo de riquezas para Roma, a queda de produção. Esta queda de produção levou naturalmente ao desabastecimento, e este desabastecimento, por sua vez, levou à inflação.
Mas qual inflação? Inflação monetária ou inflação de demanda? Levou à inflação de demanda. Então perceba que é um raciocínio. A queda de produção levou ao desabastecimento. Porque se eu produzo menos, como que eu vou abastecer, não é? Então vai levar a um desabastecimento. Então queda de produção levou a um desabastecimento. E quando nós temos um desabastecimento, nós temos uma inflação. Mas qual a inflação especificamente? Inflação de demanda. Então, essas três coisas conjugadas, queda de produção, desabastecimento e inflação de demanda, tudo isso, toda essa conjuntura, ficou conhecida como a crise do século III, que foi uma crise política e econômica. Além de tudo isso, nós tivemos também um forte declínio da atividade comercial, da vida urbana, porque nós tivemos o êxodo urbano. Quando nós falamos êxodo urbano, o que nós podemos entender? Bom, êxodo me lembra saída, urbano me lembra cidade, então é a saída das cidades. Se eu saio da cidade, eu vou me dirigir a algum lugar, no caso, as áreas rurais. Então, este êxodo urbano levou a um processo de ruralização, ou seja, tivemos a substituição do escravismo pela servidão. Quando nós temos a substituição do escravismo pela servidão, nós temos o que nós costumeiramente chamamos de feudalização da Europa. Além de tudo isso, nós tivemos ainda a divisão do Império em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, bem como uma série de invasões bárbaras. Então toda essa conjuntura levou inevitavelmente à queda do Império Romano. Então paralisação das guerras de conquistas, por causa da falta de recursos, por causa da falta de comando, por causa da falta de soldados. Além de tudo isso, a crise do escravismo, a diminuição do fluxo de riquezas para Roma, a queda de produção, que levou ao desabastecimento, que levou à inflação de demanda, e que tudo ficou conhecido como crise do século III, devido também ao êxodo urbano, né, a divisão do Império em dois, as invasões bárbaras. Então tudo isso aí, contribuiu para que o Império Romano inevitavelmente entrasse em queda, tá? E aí, nós tivemos os grandes destaques do Império Romano, a começar por um cidadão chamado de Diocleciano. Quando nós pegamos os livros para estudar, sempre aparece Diocleciano associado à tetrarquia, ao governo dos generais. Mas não é só isso, não é só a tetrarquia, né? Nós tivemos também, né, o Edito do Máximo. Se a FUVEST perguntasse para você o que foi o Edito do Máximo, primeiramente você tem que lembrar que nós estávamos vivenciando uma situação de inflação, no caso, a inflação de demanda. Então, diante desta situação problema, desta problemática que era a inflação, houve naturalmente uma tentativa para contornar esta situação, que no caso foi o Edito do Máximo, que foi uma tentativa de estancar o processo inflacionário que se instaurava, através do congelamento de preços, através de tabelas. Então, associar o Edito do Máximo a uma tentativa de estancar o processo inflacionário vivenciado à época. Tudo bem? Então, Diocleciano, tetrarquia e Edito do Máximo. Em seguida, nós vamos ter a figura de Constantino. Constantino, nós temos que lembrar de 4 anos importantes: 313, 325, 330 e 332. Em 313 d.C., nós tivemos o Edito de Milão, que concedeu a liberdade de culto cristão, porque até então o cristianismo era perseguido. Lembra lá do Alto Império? Então você era proibido de cultuar o cristianismo. Com o Edito de Milão, em 313 d.C., né, na época de Constantino, passa a ter uma liberdade. Agora você pode cultuar o cristianismo sem proibições, sem restrições, tá? Então isso é o Edito de Milão. Mais tarde, em 325, nós vamos ter o Concílio de Nicéia,
que foi uma reunião de bispos da igreja presidiada por Constantino. Seria uma espécie de unificação doutrinária e dogmática da Igreja Católica. Mais tarde, em 330, nós tivemos a transferência da capital para Constantinopla. E em 332, nós tivemos a Lei do Colonato, que seria a tentativa de fixar o colono às áreas rurais por conta da decadência da atividade comercial. E por fim, o imperador Teodósio, 2 anos importantes, 391 e 395. Em 391, nós tivemos o Edito de Tessalônica, que tornava o cristianismo a religião oficial do Império. Cuidado para não confundir com Milão. Milão dá liberdade de culto. O de Tessalônica torna o cristianismo a religião oficial, que seria a união do Estado com a Igreja. E por fim, em 395 d.C., nós tivemos a divisão do Império Romano em 2. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente estabeleceu capital primeiramente em Roma e em seguida em Milão. Perdurou até 476 d.C. Já o Império Romano do Oriente teve como capital Constantinopla, ficou conhecido como Império Bizantino e perdurou até 1453. Um forte abraço e boa prova a todos!